Olá, graça e paz. Dando continuidade a pequenos textos, grandes verdades, hoje veremos Lucas 16, de 1 a 9. Esse texto é uma das parábolas mais enigmáticas de Jesus, ou seja, é- parece ser extremamente complicado. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a teu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar, não tenho forças e tenho vergonha de pedir e mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas possam me receber em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo. Ele respondeu ele. Ele disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem as riquezas deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando elas acabarem, estes os recebam nas suas moradas eternas. Qual é o problema que nós temos que é enigmático nessa parábola? Parece que Jesus está elogiando a pilantragem. Um administrador, ele pega, anota as contas lá, parece que Jesus está dizendo que vocês têm que ser desonestos como são os homens desse mundo. Mas vamos entender algumas coisas a respeito dessa parábola. Primeira coisa que temos que entender é que, repetidamente, Deus dissera aos judeus para que não cobrassem impostos dos seus irmãos judeus. Em Êxodo 22, 25 diz assim: se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor, que impõe juros. Ou seja, você não vai emprestar dinheiro aos seus irmãos judeus. E aí, é claro, sempre tem um jeitinho. Os ricos judeus, eles faziam o seguinte: eles não podiam emprestar dinheiro a juro, seus irmãos judeus. Eles contratavam um administrador. Esse administrador, eles tinha total autoridade, autonomia, representava o seu patrão e eles poderiam cobrar impostos. E se os impostos que eles cobrassem fossem impostos exorbitantes, o patrão diria: olha, eu não sabia disso, então não é comigo. Então, o que acontece? Esse administrador, e mais, eles cobravam em média de 20 a 25% o juro sobre o trigo e de 15 a 20% o juro sobre o azeite. Então, eles não podiam dizer o seguinte: emprestei 100 litros de azeite para o fulano e ele vai me pagar 120. Isso era considerado exorbitante. Mas ele escrevia: fulano de tal se compromete a me devolver 125 litros de azeite no dia tal. Ou seja, eles usavam isso. E o administrador, ele tinha uma posição de confiança. Ele controlava os bens do seu senhor e era considerado um membro da família. Ele tinha toda essa autonomia e era ele quem acertava todos os detalhes dos negócios. Então, quando ele sabe que vai ser demitido, ele chama o primeiro: quanto que você deve? Não, eu devo 100 litros de azeite, escreve 50. Chega o outro: quanto que você deve? Olha, eu devo 100 tonéis de trigo, escreve 80. Então, note que ele está retirando, provavelmente não do seu senhor, ele está retirando do que ele tinha colocado a mais, porque eles sempre ganhavam a mais. E o ponto da parábola é exatamente esse: o administrador, que tinha fama de desonesto, compreendendo que o seu futuro está em perigo, ele procura a aprovação, sendo honesto e generoso com os devedores do seu senhor. Ele não procurou receber mais, ele simplesmente foi generoso com aqueles que deviam ao seu senhor. E é interessante que Jesus repetiu essa verdade quando disse o seguinte:
Não acumuleis para vocês na terra tesouros, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus. Esse administrador, ele não quis dinheiro para si. Ele abaixou a dívida, tirou o lucro exorbitante que ele estava tendo, exatamente para fazer amizade. E é interessante que o que Jesus ensina tem raízes e formas e maneiras nos ensinamentos do Antigo Testamento. Em 1 Crônicas 29:14, Davi diz o seguinte: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos os damos. Um bom judeu, ele sabia que tudo que ele tinha era dado por Deus. Por isso, ele não tinha problema com dinheiro. E aqui nessa parábola, nós entendemos exatamente isso, que o administrador infiel da parábola, Jesus aconselha, por esse exemplo, aos seus seguidores a dar o seu dinheiro tanto quanto possível para que possam receber a aprovação de Deus e serem bem-vindos à casa de Deus. Esse administrador, ele olhou para o futuro. Ele sabia que a sua situação estava complicada. Então, o que ele faz? Ele pega os assentamentos e diz: você deve quanto? 100, anota 50. Você deve quanto? Você anote 80. Note, ele não está roubando do seu Senhor. Ele está tirando daquilo que ele tinha colocado a mais. E Jesus está nos dizendo isso: olha, aquilo que você tem a mais, dê aos pobres. Aquilo que você tem a mais, reparte, para que você possa ter boas coisas nos céus. Que Deus nos abençoe e até amanhã.